A gente vai tentar entender as origens de Jair Bolsonaro. Estamos com o premiado jornalista Luiz Macluf Carvalho, que acaba de publicar um dos levantamentos mais completos da vida militar e da juventude de Bolsonaro. O livro O Cadete e o Capitão, a vida de Jair Bolsonaro no quartel. Seja muito bem-vindo, Luiz. Muito obrigado pelo convite. Obrigada pela presença. Prazer é meu. O Macluf teve acesso a mais de 700 páginas e o áudio do julgamento de Jair Bolsonaro no Superior Tribunal Militar, no processo em que o capitão era acusado de terrorismo. A revista Veja havia publicado um plano de Bolsonaro de explodir quartéis caso os salários não fossem aumentados. Ele reclamava muito de salários baixos na época. A reportagem da Veja trazia inclusive desenhos de bombas feitos pelo capitão. Nesse julgamento, Bolsonaro foi inocentado. Foram 9 votos a favor e 4 contra. E o livro prova que o tribunal errou nessa decisão. É isso, Luiz? Sim. Para resumir o livro numa frase, o livro questiona essa absolvição do então capitão Jair Bolsonaro pelo Superior Tribunal Militar por 9-4. Mas, no fundamental, o livro esclarece de maneira sóbria, didática e documentada essa história muito confusa da vida do presidente. Sim. Muita gente já falou, já escreveu sobre isso, inclusive eu próprio, como repórter do Estadão, mas nunca se contou uma história completa. As etapas são misturadas, é uma confusão. E nunca houve também um grande interesse do próprio hoje presidente de esclarecer isso de maneira definitiva. Sim. Como eu tive acesso, eu e vários colegas, a essa papelada oficial, documental, que está no Superior Tribunal Militar, e também uma coisa maravilhosa, que é o áudio da sessão secreta em que ele foi julgado há quase 30 anos. Esse material maravilhoso para qualquer repórter permitiu traçar um retrato com começo, meio e fim, principalmente de 2 problemas, de 2 boas encrencas jurídicas em que o capitão Bolsonaro se envolveu naquele período. Primeiro foi um artigo na revista Veja que ele assinou, foi punido com 15 dias de prisão e 1 ano e pouco depois foi acusado pela revista Veja de ter revelado um plano para explodir bomba nos quartéis, em unidades militares, em represália aos baixos salários, protestando contra os baixos salários. Também foi processado, foi condenado uma primeira vez por 3-0 e esse resultado depois foi revertido por 9-4 a favor dele. O livro mostra, ele foi inocentado baseado num empate entre 4 laudos grafotécnicos sobre se ele desenhou ou não o croquis, um croquis só, com essa bomba que explodiria na adutora do Guandu, no Rio de Janeiro. Então, o tribunal entendeu, por sugestão do próprio capitão, que havia um empate entre 4 laudos. E eu provo no livro, por A mais B, os laudos estão inclusive reproduzidos integralmente no caderno de imagens, que nunca houve empate algum. O que houve, há e continuará a haver, já que são documentos, é um 2-0 atribuindo a autoria do croquis ao capitão Jair Messias Bolsonaro. Porque 2 laudos eram inconclusivos e ele pegou isso a favor dele. Sim, ele leu inconclusivo contra todos os dicionários disponíveis como sendo a favor dele. Então, ele é que leva para o Superior Tribunal Militar essa fantástica ideia de ver um empate onde tinham 2-0, que foi o que o tribunal que o condenou anteriormente viu. 2 laudos dizendo que ele foi o autor do croquis. Ponto final. Ele cria essa... E ele mesmo, quando você fala ele, porque ele fez a própria defesa. É curioso. O Bolsonaro tinha advogados para defendê-lo 1 mês antes do caso subir para o Superior Tribunal Militar. E no Superior Tribunal Militar ele já diz que não podia mais pagar advogado. Sim. E ele mesmo é que assina essa defesa, sem advogado de coautoria. Sim. É interessante isso, porque é um aspecto que até hoje ele tem de buscar passar uma humildade, né? E isso, o fato comprova que ele disse que não tinha dinheiro, mas até pouco tempo atrás ele tinha 2 escritórios de advocacia contratados, né? Sim, enquanto o processo tramitou no Rio, ele teve 2 escritórios de advocacia que o ajudaram na defesa.
Depois, no Supremo, ele alegou isso, no Superior Tribunal Militar, ele alegou que não podia pagar e que ele era a melhor pessoa para defender a honra dele. E 15 dias, 20 dias depois, de novo, ele já tinha uma advogada, né, que o defendeu no processo, como está contemplado no livro. E essa ideia do empate, o tribunal acatou por maioria. O relator do caso copiou e colou, né, a ideia de que havia um empate e... Uma fórmula usada até hoje, inclusive, copia e cola. 9 dos 13 ministros acompanharam o relator naquele princípio indúbio pro réu, ou seja, na dúvida se absolve o réu. Sim. Só que não havia, não há e não haverá dúvida nenhuma. Sim. O que existe nos autos, na prova dos autos, são 2-0 contra ele, o tendo como autor do croquis. Sim. Então, o tribunal errou, o tribunal o absolveu quando deveria tê-lo condenado, é isso que eu digo. É muito interessante, porque esse tribunal é formado por 13 pessoas, né? E esses 9 são mais antigos, que são esses chamados generais de pijama, que eram da época da ditadura, e 4 novos indicados, né? Que votaram contra Bolsonaro. E daí me pareceu um tanto quanto contraditório esses militares mais antigos, do período da ditadura, terem votado contra um rebelde. É contraditório isso? Porque qual era a influência de Bolsonaro, de repente, com esses militares que votaram a favor? Como ele conseguiu convencer? Ele tem esses ares de manipulador e ele conseguiu manipular esse julgamento? Olha, eu acho que houve um grande combinado para preservá-lo, não condená-lo, que faria ele sair do Exército por não ter condições éticas de vestir a farda, era essa que seria a punição. Então resolveram preservá-lo, essa maioria, dentro de um acordo que preservamos, mas ele sai, né? Como no curto prazo ele saiu, ele se candidatou e saiu. Eu mostro que dos 13 ministros, 8 eram indicados ainda pelos presidentes da época do regime militar, da ditadura militar. Sim. E 5 indicados já pelo primeiro governo democrático, depois da ditadura, que é o governo Sarney. Essa maioria de ministros civis ou militares ligados à ditadura, que é o espírito ao qual o Bolsonaro pertence até hoje, foi determinante no julgamento. Então, ali acho que houve um espírito de corpo militar. Um dos oficiais indicados para defendê-lo por ele próprio durante esse processo foi o general Newton Cruz, né? Notório integrante da linha dura da ditadura militar. Outro que o elogiou quando escreveu o artigo na Veja e quando se elegeu vereador, foi o último presidente da ditadura, o general Figueiredo. Então ele tinha ligações com essa ala militar ligado ao regime que, né, nos atrapalhou, infernizou a vida do Brasil por muito tempo, né? Então esse espírito prevaleceu, sem dúvida alguma. Tanto é que hoje são esses militares que fazem parte do governo Bolsonaro. É essa ala dos militares mais antigos, defensores do regime militar. Não, eu acredito que não. Eu não sou especialista no assunto, mas eu acho que não. Mas, general, ele não é uma dessas pessoas também, que esteve muito próxima eu não sei. Aí eu não tenho esse background aí para analisar nisso. Quer dizer, minha questão é situar um fato concreto que aconteceu lá atrás. Como ele chegou no tribunal com 3-0 contra ele, numa decisão bastante dura, bastante forte e muito afirmativa em relação a esses laudos que o incriminavam, né, eu tentei entender o que é que fez essa posição mudar, quer dizer, de uma derrota para uma vitória de 9-4. E acho que isso fica explicado por essa origem. O grande réu nesse julgamento secreto, do qual, né, eu obtive o áudio, na verdade não é o capitão Bolsonaro, é a revista Veja, é a sua jornalista e é a imprensa.
de maneira geral. A imprensa foi bastante atacada, criticada, ofendida durante o julgamento em que ele foi inocentado. Sim. Qual teria sido o resultado caso ele tivesse sido julgado culpado? Ele teria sido preso? Não. Ele foi preso administrativamente durante 15 dias por ter assinado, na verdade, o artigo de Veja, sim, em setembro de 1986. Depois que, 1 ano e 1 mês depois, que Veja revelou o que ele disse para a repórter, que tinha esse plano chamado de beco sem saída, que ele negou até o final. Acabei me perdendo na sua pergunta, desculpa. Ele teria sido preso caso ele... Não. Ele foi preso administrativamente durante 2 semanas, né? Isso. E depois do julgamento ele foi absolvido. Caso ele tivesse sido condenado, ele teria sido preso? Não, ele teria saído do Exército por falta de condições éticas. Entendi. Para continuar envergando a posição de oficial. Seria uma saída desonrosa. Sim. Né? Quer dizer, o que aconteceria se o resultado tivesse sido esse? Impossível dizer. Né? Mas talvez as coisas não se dessem como se deram. Né? Será que os eleitores do Rio de Janeiro votariam num vereador que tinha sido expulso de maneira desonrosa do Exército? Claro. É impossível dizer. Mas o fato é que, até o meu livro, prevalecia na história desse episódio e na versão do próprio hoje presidente, essa absolvição por indúbio pro réu. Sim. A partir do meu livro, essa história ela está questionada do ponto de vista documental. Sim. Não foi isso que aconteceu. Você fala também bastante sobre a juventude dele e a escola militar, né? Durante a escola militar, ele fez parte de uma escola de combate ao comunismo, né? De combate à guerrilha. Isso sempre esteve muito presente nele. Até hoje a gente vê ele, então, sempre colocando críticas em relação ao comunismo, à guerrilha. Ele se tornou bastante crítico a esses movimentos nesse momento em que ele esteve na escola militar? Olha, eu não acredito nisso. Bolsonaro cursou a Academia Militar das Agulhas Negras, sim, né? Uma área de excelência no ensino militar, sim, com todos os problemas que possa ter e que tem. O livro conta um episódio baseado em matérias publicadas na imprensa, eu fiz uma pesquisa grande sobre isso, de que, pontualmente, alguns professores oficiais do Exército que combateram, por exemplo, a guerrilha do Araguaia, sim, iam dar aula na academia, né? Pontualmente. O Bolsonaro foi ouvido naquele período, já deputado federal, sobre essa entrevista, sobre essa informação. E disse que realmente ali eles aprendiam que a esquerdalha, eu acho que ele usou nessa entrevista o mesmo termo que usou hoje, inclusive. Ele usou recentemente, ele falou esquerdalha, de fato. Ele costuma usar isso. Mas também fica claro no livro que, por exemplo, quando o Veja publica esse artigo assinado por ele, curiosamente, a matéria mais importante da revista era uma denúncia em relação ao desaparecimento do deputado Rubens Paiva, né? Sim. Nenhuma palavra do Bolsonaro sobre isso naquele, sim, período. Eu tenho a impressão, evidente que ele tem um viés conservador, de direita, ligado a esse passado da ditadura desde esse período, mas eu acho que ele foi radicalizando esse discurso ao longo do tempo. Ao longo do tempo ele foi contando histórias que jamais existiram. Por exemplo, como diz o livro do filho dele, o senador Flávio Bolsonaro. E como ele tem dito repetidas vezes, que ele ajudou o Exército a caçar o Lamarca, sim, no Vale do Ribeira. Sim. Esse não é um fato histórico, isso nunca aconteceu, isso nunca existiu. Não há nenhum elemento factual comprobatório de que isso seja verdade. Então, ao longo do tempo, ele foi mitificando, ele foi acrescentando fatos que não eram verdadeiros, que não aconteceram, para criar uma espécie de
de história. Uma narrativa própria. Uma narrativa própria, Sim. extremamente questionável, principalmente quando ela passa a acreditar em coisas que não são verdadeiras. Sim, Né? sim. Mas eu acho que... E isso até hoje. Sim. Acho que para entender direito os passos dessa radicalização, precisaria fazer um segundo livro sobre a carreira parlamentar dele, para ver em que momento que entra isso, que entra aquilo. Sim. Agora, me chamou bastante atenção essa questão do dinheiro mesmo, né? Porque ele vem de uma família pobre. O primeiro artigo que ele publica na revista Veja é por conta de reclamação de salário baixo. Inclusive, tem uma passagem que você fala sobre ele reclamar tanto do salário, que isso é uma coisa cansativa, uma coisa chata entre os amigos, dele reclamar demais por conta dos salários baixos. E que ele vendia também mochilas feitas com a lona para conseguir de alguma forma complementar a renda, enfim. Tem essa questão do tribunal em que ele fala, olha, não tenho condições de pagar um advogado, eu mesmo vou fazer a minha defesa. E, de certo modo, ele vai para a política. Alguma coisa acontece aí, ele acaba indo para a política. E na política, ele passa, isso é sabido, ele passa 28 anos ali sendo deputado, sem apresentar muito projeto, sem fazer muita coisa. Os filhos dele já têm dados de acumulação de riqueza durante pouco tempo, mas enfim, tem muita questão ligada ao financeiro, à ascensão financeira. Então, a gente não dá para dizer até que ponto esse partir para a política tem ligação com o financeiro, com vou tentar ganhar mais dinheiro, já que a carreira militar não está me dando dinheiro? Olha, não sei, eu evito fazer... ilações, Sim. O meu livro tem poucos adjetivos, eu sou muito factual, muito em cima dos documentos e dos fatos. O que o livro mostra nesse período é que o militar Jair Messias Bolsonaro queria ter um soldo melhor, que é uma reivindicação perfeitamente normal, queria melhorar de vida, reclamava muito dos baixos salários, e usava de certos expedientes para aumentar a sua renda. Um deles, que ele próprio conta, e um oficial superior a ele também conta, era esse que você citou, bem lembrado, de mandar confeccionar bolsas com material de paraquedas usado. Ele era paraquedista. Essas bolsas eram feitas pelo alfaiate do próprio Exército e ele as vendia no quartel, o que é contra o regulamento disciplinar do Exército. Foi chamado a atenção, não era ali nada muito gravoso, parou. Reclamava demais dessa questão do soldo, como você também disse, lembrou, chegou a tornar-se quase uma pessoa chata por conta disso. Depois houve um período que foi para o Mato Grosso, um período muito obscuro ainda da carreira dele. Eu pergunto no livro, mas... por que, de repente, foi se meter no Mato Grosso, na fronteira, né? Sim. Aí eu mostro que ele também ali tentou ganhar algum dinheiro com a agricultura, plantou arroz, não deu certo, plantou melancia, acho que deu melancia, que não tinha caminhão capaz de carregar tanta melancia que deu, e fez contrabando do Paraguai, segundo um relatório do Serviço Nacional de Informações, que cita isso. Esse descontentamento acabou desembocando, acabou chegando nesse artigo da revista Veja, que é bastante contundente, bastante crítico em relação a esses baixos salários. E tem também o episódio do garimpo, né? Que eu acho que você esqueceu, que de todos esses é o episódio mais significativo durante a papelada que eu analisei, né, durante esse período da história. Em 1983, ele tirou uns dias de férias e foi com os amigos militares a uma cidadezinha do interior da Bahia chamada Saúde. E lá garimparam e tudo. Não conseguiram nada. Mas o comandante dele, na época, considerou isso... até ninguém entende muito por quê, porque o garimpo é uma atividade legal, né? Temos milhares de garimpeiros hoje no Brasil. O pai dele tinha sido garimpeiro, mas o comandante, eu não vou entrar no mérito aqui, considerou isso que
um ato de ambição excessiva, né? E registrou isso por escrito na ficha do Bolsonaro. 5 anos depois disso, quando ele foi processado por conta da ameaça de bombas, esse oficial do Exército, o coronel Pellegrino, foi localizado. Na época ele servia na Embaixada Brasileira da Colômbia e ele foi interrogado pelo embaixador. Perguntou: olha, o senhor, em 1983, considerou errada essa coisa do garimpo? Sim, considerei errada. E o senhor quer dizer mais alguma coisa? Eu disse: sim, quero. Aí ele fez uma série de críticas bastante pesadas ao comportamento do Bolsonaro como oficial e repetiu essas críticas morais em relação a ter ido ao garimpo, mostrando essa faceta de ambição, coisa do gênero. Interessantíssimo. Quero agradecer muito sua presença aqui, Luiz. Foi muito interessante. Quem quiser ler o livro, é só procurar pelo do cadete ao capitão. Procura para conhecer melhor a história de Jair Bolsonaro, quem é essa figura Jair Bolsonaro, quem é o tipo Jair Bolsonaro. Agradeço demais. Eu é que agradeço. Parabéns pelo trabalho. Convite. Muito obrigada, Luiz. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /RedeTVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.